Gabigol foi anunciado e apresentado pelo Cruzeiro, mas muitos têm dúvidas sobre a sua contratação. Então, venham comigo que vamos dividir o vídeo em algumas partes: suas características como jogador, sua trajetória, seu ano final polêmico pelo Flamengo, seus recordes e marcas, se tem ou não necessidade no elenco do Cruzeiro e minha opinião final sobre a contratação juntando todos os aspectos. Vamos lá! Gabigol é um centroavante de movimentação, que possui características onde vai agregar muito no jogo de Fernando Diniz. Ele apresenta uma excelente técnica, conseguindo realizar um drible ou algum lance de habilidade quando necessário. Apesar de ser centroavante, sabe realizar o passe final, onde pode colocar seus companheiros na cara do gol em algumas ocasiões. Também é um jogador oportunista, que sabe o lugar certo para se posicionar no campo para receber as melhores oportunidades de gol. Além de tudo isso, Gabigol se destaca pelo faro de gol e poder de decisão. Nesse quesito, é um dos melhores do Brasil, se não o melhor. Somado tudo isso, vemos um atacante muito completo, que pode jogar tanto dentro, quanto fora da área. No Flamengo já chegou até a jogar como um segundo atacante, flutuando no campo e servindo com excelência a Pedro. O que pesa no jogador é o individualismo em certos momentos, e a sua disciplina dentro de campo. Gabigol foi revelado pelo Santos, onde desde cedo já chamava a atenção de diversos clubes europeus. Dentre 2013 e 2016, fez 154 jogos, onde marcou 56 gols e distribuiu 11 assistências. Em 2016, Gabi representou o Brasil na Olimpíada, marcando 2 gols na competição e conquistando o ouro inédito junto a Neymar, Gabriel Jesus e seu novo companheiro de equipe, Wallace. Ainda em 2016, Gabriel foi adquirido pela Inter de Milão por cerca de 29 milhões de euros. Pelo clube italiano, disputou apenas 9 jogos, marcou um gol e na temporada seguinte, foi emprestado ao Benfica. Sua passagem pela Europa terminou ali, onde disputou apenas uma partida oficial, sem gols marcados. No início de 2018, Gabi retornou ao Santos por empréstimo e fez 27 gols e 2 assistências em 52 jogos, sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. No ano de 2019, chegaria o melhor momento da carreira de Gabigol, onde ele foi o contratado para ser o centroavante do Flamengo de Jorge Jesus. No ano mágico do rubro-negro, ele disputou 59 partidas, marcou 43 gols e deu 12 assistências. Conquistou o título do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro sendo artilheiro com 25 gols e a melhor campanha em porcentagem da história dos pontos corridos. Comebol Libertadores sendo também artilheiro e marcando 2 gols em 3 minutos na decisão contra o River Plate. Entre 2020 e 2022, Gabigol teve os seguintes números: 151 jogos, 90 gols e 27 assistências. Conquistou 2 Cariocas, 2 Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e um Libertadores, sendo decisivo em todos eles, e sendo artilheiro de 5 competições no período. O ano de 2024 de Gabriel foi recheado de polêmicas. A coisa já começava a esquentar quando Tite foi anunciado como o novo treinador do Flamengo. A relação dos dois não era boa e Tite já deixava claro que o atacante estava fora dos seus planos no clube carioca. Para piorar a situação, em março, o jogador foi suspenso dos gramados por doping. Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Tempo depois ele foi absolvido e liberado para voltar a campo, mas ainda persistia a relação conturbada com Tite, e sua fase também não era das melhores. No meio de tudo isso, ainda haviam conflitos com a diretoria do clube, e sua renovação era incerta. Com Tite no comando rubro-negro, o clube não praticava bom futebol, e o treinador acabou sendo demitido, e a diretoria olhou para Felipe Luiz, ex-jogador e que estava treinando o Sub-20. Gabigol e Felipe já eram amigos nos tempos que jogavam juntos pelo Flamengo, e parecia que seria a redenção perfeita tanto para o clube, quanto para o jogador. Em questão de números e futebol praticado, seguiu abaixo do que ele apresentou nas temporadas anteriores, porém, o rubro-negro alcançou a final da Copa do Brasil,
e o novo técnico deu a oportunidade para Gabi iniciar a decisão sendo titular. O resultado todos já sabem. Ele foi extremamente decisivo e marcou 2 gols que deram vantagem ao rubro-negro no jogo de ida, e facilitou o trabalho na volta. Com isso, ele terminou sua passagem sendo campeão da Copa do Brasil e anunciou a saída do clube ainda no gramado, surpreendendo a todos, incluindo companheiros de equipe. O título da Copa do Brasil com o Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, jogará no Cruzeiro em 2025. Estamos recebendo... Gabigol! Os números e títulos já mostram o quão absurdo ele é, mas acrescentando os recordes, fica ainda mais absurdo. Gabigol é simplesmente o primeiro jogador da história do futebol brasileiro a ser artilheiro de 2 competições nacionais na mesma temporada. Quando foi pelo Santos no Brasileirão e Copa do Brasil em 2018, jogador com mais artilharias da história dos 3 principais torneios disputados por um clube brasileiro, com 7. Doblete mais rápido da história de uma final de Libertadores, quando marcou 2 em 3 minutos. Jogador com mais artilharias de Copa do Brasil, com 3. Primeiro jogador brasileiro a marcar em todas as fases da Libertadores. Terceiro maior premiado da história do Bola de Prata, com 6 troféus. Primeiro jogador a ser artilheiro isolado de 2 brasileiros consecutivos. Maior artilheiro do Santos na última década. Maior artilheiro do Flamengo na última década. Maior artilheiro em uma temporada do futebol brasileiro na última década, com 43 gols. Junto a Neymar, maior artilheiro do Flamengo no século com 160 gols, maior artilheiro da história da Supercopa do Brasil, terceiro maior artilheiro da história da Copa do Brasil e maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Vale lembrar que o jogador está na calçada da fama no Museu Pelé. No ano de 2023, primeiro de volta à Série A, o Cruzeiro sofreu muito com a falta de centroavantes no elenco, onde Gilberto, Henrique Dourado e Rafael Papagaio não correspondiam. Já em 2024, para começar a temporada, o Cruzeiro garantiu a contratação de Juan Dineno, um dos melhores da posição atuando pela Liga Mexicana. Não dá para falar que ele não correspondeu, porém o atleta sofreu muito com lesões durante o ano, e o seu reserva, Rafa Silva, a mesma coisa. No meio do ano, já com Pedro Lourenço como dono do clube, o Cruzeiro comprou o jovem Caio Jorge, vindo da Juventus. Caio começou mal, mas logo foi se tornando peça importante para o clube celeste. Apesar de perder alguns gols, foi decisivo na Conmebol Sul-Americana e se tornou o único jogador da história a marcar gol nos 2 jogos das quartas, nos 2 jogos da semi na final do torneio. Então, tendo Caio Jorge e Dineno, há a necessidade de Gabigol? Em 2024, a artilharia do Cruzeiro foi de Matheus Pereira com 11 gols, seguidos por Dineno e Caio Jorge, com 8 e 7 gols, respectivamente. Isso com os 2 atacantes tendo jogado cerca de meia temporada a cada, somando Matheus Pereira, Álvaro Barreal, Matheus Vital, Arthur Gomes, Robert, Gabriel Veron, Caio Jorge, Dineno, Rafael Papagaio, Lautaro Dias e Rafa Silva pelo Brasileirão 2024, temos os seguintes números: 29 gols e 32 grandes chances perdidas, sendo que desses números, Caio Jorge fez 2 gols e perdeu 10 grandes chances, enquanto Lautaro Dias fez 1 e perdeu 7. Justamente os 2 últimos jogadores que atuaram como centroavante pelo Cruzeiro na temporada. Partindo agora para a minha opinião, eu vejo sim uma extrema necessidade na aquisição de Gabigol. Primeiramente, o Gabigol, querendo ou não, é o jogador mais decisivo dos últimos anos no futebol brasileiro, e seu impacto sempre foi enorme. Até no ano em baixa, ele conseguiu decidir um troféu extremamente importante para o Flamengo. Ele seria útil em todos os clubes do futebol brasileiro. Além do lado esportivo, temos também o midiático. Gabriel também é inegavelmente o jogador mais relevante do futebol brasileiro nos últimos tempos. O Cabuloso sofreu muito nos últimos anos, onde foi rebaixado em 2019, e passou 3 anos disputando a Série B. A impressão que eu tenho é que o Cruzeiro, um dos maiores clubes do Brasil, acabou virando um clube muito subestimado. Na minha visão, a chegada de jogadores midiáticos pode agregar muito na retomada e no crescimento do clube no quesito instituição, e consequentemente também agrega para o aumento do número de torcedores.
Voltando para o lado esportivo e acompanhando a temporada do Cruzeiro, senti o time muito sem mentalidade e espírito vencedor, sendo um time muito acomodado. Acho que a chegada de jogadores com esse espírito, como o próprio Dudu também, pode impactar diretamente em todo o resto. Na teoria, é uma contratação que tem tudo para dar certo. Na prática, existe a dúvida pois o jogador vem de uma temporada ruim, mas não podemos esquecer de todo o impacto que ele já causou. Precisamos ver também se essa fase ruim dele foi uma questão de confiança ou dedicação. Em caso de confiança, conseguimos olhar o caso do Yuri Alberto, jogador do Corinthians. Ele sofreu muito com isso, e não conseguia nem dominar a bola. Na medida que foi retomando ela, entrou em boa fase e conseguiu se recuperar a ponto de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. Acho que o Gabigol também conseguiria recuperar, vendo o grande apoio que a Nação Azul tem dado para ele, além da confiança de toda a diretoria, principalmente do dono Pedrinho. Ele já mostrou ser totalmente apaixonado pelo Gabigol, e está muito orgulhoso de ver o atleta vestindo azul e branco. Se o caso do Gabigol fosse por dedicação, é mais complicado falar, mas acompanhando todas as entrevistas dele desde a chegada ao Cruzeiro, se mostrou muito motivado para fazer história pelo clube. É um jogador com excelente mentalidade esportiva, e a mudança de ares vai ser muito importante para a retomada dele. Concluo que a chegada de Gabi ao Cruzeiro tende a ser totalmente benéfica tanto para o clube, quanto para o jogador. Infelizmente a relação dele no Flamengo foi desgastada e saiu sendo conturbada, mas a linda história dele pelo clube jamais será apagada. Gabriel Barbosa é um jogador com simplesmente 16 gols em 17 finais, apenas durante os seus 5 anos de Flamengo. Segundo estatísticas do SofaScore, é também o jogador brasileiro com mais gols marcados desde 2019, com 164 gols, seguido por Pedro, que possui 23 a menos. Vale lembrar também que o jogador tem apenas 28 anos. Apesar de já ter muita rodagem, as pessoas acham que ele é mais velho do que realmente é, como o próprio falou. Então, o jogador ainda tem muita lenha para queimar na carreira, e vejo a contratação do Gabigol pelo Cruzeiro como uma das melhores da temporada. Não é só um atacante, mas sim, o melhor do Brasil nos últimos tempos. Então, se tiver gostado do vídeo, peço de coração que deixem o like e se inscrevam no canal. Somos um canal novo, e prometemos muitos vídeos de qualidade. Conteúdo sobre todo o futebol brasileiro e europeu, com diversas histórias, estatísticas e curiosidades, então peço voto de confiança no trabalho. Muito obrigado a todos, e vamos ficando por aqui.